ser paciente do Dr. Roberto é um privilégio para mim. Ele mudou o meu conceito sobre ser um bom médico. Durante o tratamento, muda tudo na nossa vida. E poder contar com o médico a qualquer momento faz toda a diferença. Ele é atencioso, se preocupa em explicar detalhadamente sobre tudo. Todo o seu acolhimento faz meu coração se encher de gratidão e querer agradecer a todos os médicos que cuidam de seus pacientes. Bom, boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês. E queria só ter uma ideia de quem esteve conosco nos últimos 2 anos. Levantem as mãos, por favor. Nossa, bastante gente. A gente tem um desafio maior nesse ano, porque nos últimos 2 anos a gente ficou num cantinho ali um pouco menor. E este ano a gente teve aí um desafio maior de envolver mais pessoas. E acho que esse é o nosso caminho, né? A gente conseguir envolver cada vez mais as pessoas para esse olhar do ser humano como um todo, e não de uma doença. É assim que a gente acredita e é assim que a gente faz assistência dentro das nossas instituições camilianas. Então, eu primeiro gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que contribuem a cada dia todos conosco, mas a todos que estão aqui e que acreditam que esse deve ser o caminho. Um caminho que não dá para separar a assistência do que é realmente o ser humano como um todo, e é assim que a gente entende espiritualidade. Nós trouxemos hoje o painel para discutir um pouquinho, né, do que é, o quanto a espiritualidade é importante para nós que cuidamos e para quem adoece. E a espiritualidade num poder transformador, num poder da gente entender que a doença ela está ali com alguma finalidade, que ela não está ali numa questão de culpabilidade, né? Eu não senti que fiz alguma coisa que eu não devia, é por isso que eu fiquei doente, mas que talvez essa doença trouxe uma oportunidade da gente se rever como ser humano, qual é o nosso papel na vida, o que a gente é e o que a gente está fazendo aqui. Porque, na verdade, tudo é passageiro. E eu acho que a doença ela é uma oportunidade da gente tomar consciência de quem nós somos e qual é o nosso papel no mundo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho da espiritualidade. A gente trouxe 3 pessoas muito especiais para estar com vocês aqui hoje, e a gente trouxe isso para que vocês possam realmente entender que esse painel não é só uma discussão e uma questão de conteúdo, mas eu gostaria que vocês aproveitassem isso realmente como uma experiência, que vocês aproveitassem o que tem cada um deles para falar com vocês, e entendesse que isto é um caminho que para nós é sem volta, a gente entender realmente qual é a necessidade um do outro, porque quando a gente cuida, a gente não deve só ir lá e medicar, ou a gente só ir lá e fazer um diagnóstico, a gente deve se entregar por inteiro, a gente deve ser um ser humano cuidando de outro ser humano. E hoje eu queria que vocês entendessem que os palestrantes estão aqui nesse mesmo caminho, falando para vocês e recebendo também de vocês. É essa experiência, esse compartilhamento de informações, essa troca, que faz com que a gente possa ter o poder transformador de todas as nossas relações. Eu gostaria de convidar, para começar esse painel com vocês, o Dr. Irã Gonçalves. O Dr. Irã é cardiologista, foi meu professor. Desculpa, Irã, mas eu não consegui evitar isso. Ele é doutor em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina, professor responsável pela residência médica da Unifesp. Ele é médico responsável pela unidade coronariana e o pronto-socorro de cardiologia de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. E ele vai falar um pouquinho para vocês a questão do conceito técnico da espiritualidade, o quanto que a espiritualidade está entrando aí no caminho da assistência médica e da equipe multiprofissional. Obrigada, espero que vocês gostem. Boa tarde.
Eu só dei aula para a Lúcia, porque antes da medicina ela fez direito, engenharia, arquitetura e odonto. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. A Lúcia me pediu que eu fizesse uma apresentação um pouco mais médica, né? Mas lembrando que a plateia, na imensa maioria, não seria composta por médicos. Então, eu gostei muito dessa experiência e espero que a gente possa trocar umas figurinhas aqui. Quem é médico, enfermeira, fisioterapeuta, psicólogo, levanta a mão. Nós estamos em minoria, tá certo? Quem já tratou de uma doença oncológica? Opa, bastante gente. Muito bom. Então, vamos lá. Eu mudo o slide aqui? Mudo. Do que nós estamos falando, afinal, né? Então, é importante, eu julgo, dar o que para os jornais médicos, para as especialidades médicas, significa espiritualidade. Isso é bastante confuso ainda, né? Então, a espiritualidade pode ser definida ali, olha, como o modo de cada pessoa se conecta com o propósito de sua existência, com a ideia da transcendência da pessoa humana, né? Então, somos só um conjunto de carbonos animado que fala, né? Ou há uma transcendência? Isso, para essa discussão filosófica, teológica, isso tem importância. O que eu vou tentar mostrar um pouco para vocês aqui é porque que isso aqui tem importância do ponto de vista biológico também, médico, né? Tradicional. Ela pode ser entendida também como religiosidade, uma forma de expressão da espiritualidade de cada um. Na literatura médica, na literatura médica sobre o tema espiritualidade, que explodiu, né? Isso aí são os últimos, desde 2012, 73, não se falava nisso na literatura médica, né? Esse assunto explodiu. De um certo ponto de vista, fica difícil, às vezes, quando a gente lê os trabalhos, saber do que o autor está falando, se ele não define exatamente o que ele está falando. Então, para muito autor, é a mesma coisa. Se vocês forem procurar na literatura, vocês vão encontrar, às vezes, E/R, espiritualidade ou religião. Muitos autores importantes, eles consideram isso a mesma coisa. Tudo bem? O que, do ponto de vista metodológico de pesquisa científica, é difícil, porque existem religiões de todas as esferas. Tem religiões monoteístas, tem budistas, tem religiões africanas, mais ligadas à natureza. Então, isso é muito difícil da gente fazer um cômputo geral do que cada autor está falando, não é? Quando ele fala sobre religiosidade. Existem os autores do Oriente, que são mais ligados ao budismo, ao shintoísmo, e existe uma cultura ocidental. Então, a gente, quando vocês forem ler um trabalho, tem que prestar atenção nessas coisas aí, né? A outra coisa que sempre se pergunta é, tá, mas você que é cientista, aí, médico, dá para dosar a espiritualidade, né? Peço no sangue lá, antes de começar o tratamento, meu nível de espiritualidade qual é? Então, essa é sempre uma questão que as pessoas colocam, né? Porque a gente está acostumado com uma cultura métrica, né? Numérica, né? Essa espiritualidade dá para ser vista, e aqui começam alguns assuntos interessantes, que existem diversas maneiras de mensurar o efeito dessa tal de espiritualidade no nosso organismo, né? Por exemplo, menor concentração de hormônios, principalmente adrenalina e cortisol, que são os famosos hormônios ligados à cascata do estresse, né? Em pessoas ditas espiritualizadas, mas espera aí, espiritualizado é quem acredita em Deus, espiritualizado é quem acredita na transcendência do humano de alguma maneira. Então, aí vai a confusão metodológica, né? Se você chama de espiritualidade qualquer de umas coisas dessas, quem se diz espiritualizado vive mais e melhor, é o que a gente vai mostrar para vocês aqui, certo? Essas cascatas de hormônios de coagulação, elas levam a uma diminuição também dosável no sangue, em outros métodos, de marcadores inflamatórios. Ah, mas o que é marcador inflamatório? Está ficando difícil. Então, não está ficando difícil, não. Marcador inflamatório é um processo de inflamação crônica no seu organismo. Por isso que cai cabelo, quem é muito estressado, tá certo? O sujeito dorme mal. Isso faz bem ou faz mal? Isso faz mal, né? Faz mal viver assim. E isso você consegue dosar, né? E de vez em quando tem uns trabalhos bem bonitinhos. Esse trabalho aí, olha, fez uma ressonância, e onde está mais vermelhinho, o córtex do cidadão ali,
é mais massa cinzenta quem se considera espiritualizado. São todos trabalhos pequenos. Naquelas barrinhas ali está escrito que quem é espiritualizado, não é, tem 2 milímetros de córtex, acreditem que é córtex para chuchu, e quem não é, tem 1 milímetro. Né? Mas eu nasci assim, eu me tornei assim, aí é um mistério, a gente não sabe ainda. Tá certo? Mas você vai achando nessa infinidade de trabalhos na literatura esses temas, e provavelmente daqui a mais algum tempo, com essa coisa mais sedimentada, né, se vocês lembrarem daquele primeiro slide, a subida foi muito rápida, né, então ele está mantendo um patamar alto de publicação, e a gente espera que com isso a gente possa definir algumas coisas melhores. Né? Por que a espiritualidade é importante? Porque ela pode evitar, né, as principais causas de óbito, ou pode fazer com que você tolere melhor essas agressões para o seu organismo. A principal causa de óbito, aqui eu trouxe para vocês, aí sumiu se é homem ou mulher, de 30 a 49 anos ali é homem, verdinha, por enquanto é violência urbana, tá certo? Mas a terceira causa de óbito para homem mesmo nessa faixa etária, já é doença coronária. E para a mulher é a mesma coisa, tá certo? Então, pasmem, estou vendo um monte de mulher aqui, eu sempre pergunto, levanta a mão quem acha que vai morrer de infarto. Ótimo. Então, quando vocês forem comprar um plano de saúde, vocês vejam se cobre infarto, porque vocês não vão morrer de tumor, vocês vão morrer de infarto. Né? Tumor é um azar, tumor foi uma coisa que passou ali, tá certo? A imensa maioria das mulheres vai morrer de infarto. Aos 50 anos, mesma coisa. A primeira causa ali é doença coronária, a segunda é AVC. E quando a gente fica mais velho, aos 70, é a mesma coisa. Né? Então, quem sobrevive a um tratamento oncológico, ele vai morrer de infarto, estatisticamente falando. Não era para dar risada, gente. Todo mundo, vamos lá, quem acha que vai morrer um dia? Melhorou, tá certo? Por que isso aqui é importante saber? Terrorismo cultural? Não, porque senão você vai comprar o seguro errado. O cara fala assim, eu cubro todos os tratamentos para a senhora de apendicite perfurada. Você não vai morrer de apendicite perfurada, mas não cubro o stent. Não é? Então, todo mundo tem que saber disso, porque é a causa principal de óbito. E mulher geralmente não sabe disso. Fazendo um parênteses aqui, mulher geralmente não sabe disso. Mulher acha que vai morrer de tumor. A última coisa ali, acho que é anel de próstata, é isso? É o último. Né? É porque esse aqui é homem e mulher. Veja que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 10ª causa. Para a mulher é anel de mama nessa faixa etária. Né? Então tem um monte de coisa antes que a gente precisa se preocupar. E a espiritualidade parece que ajuda bastante, né, o desfecho de evento cardiovascular. Minha sogra tem 92 anos, uma pessoa abençoada por Deus. Eu tenho um excelente relacionamento com ela, eu moro aqui lá no Rio de Janeiro, tá certo? Eu gosto dela, ela me ajuda bastante. E ela é uma pessoa super feliz, ela sabe fazer compras todo dia, tem 92 anos. Né? E aí, eu vivo mais ou melhor, se eu for mais ou menos espiritualizado? Parece que sim. Olha, aquele gráfico lá, vocês desculpem que eu não consigo enxergar o retorno aqui. Aquele gráfico lá está dizendo propósito de vida, tá certo? Pessoas que se declaram, a gente vai usar isso como sinônimo de espiritualidade, com um propósito na vida, é aquela curvinha mais em cima. Elas morrem menos ou vivem mais, vamos dizer assim, né? Morrem menos, elas morrem um dia, mas elas vivem mais. Pessoas que se declaram sem nenhum propósito, por que você acha que você está no mundo? Para encher o saco do meu marido. Isso merece, né? Essas, tá bom, sem piadas sexistas mais, desculpa, tá certo? Essas pessoas com menor espiritualidade, elas vivem anos a menos. Tá certo? Então, e quais são os outros benefícios? Dado que todo mundo concordou que a gente vai morrer, né? E eu estou falando para vocês que a gente pode morrer mais cedo ou mais tarde, mas vamos morrer. Nesses anos de vida restantes, né? Se eu tiver que fazer um tratamento por uma doença grave, oncológica ou cardiovascular, se eu colaborar comigo mesmo, eu faço um tratamento melhor. Então, quem é mais espiritualizado
tem melhor aderência ao tratamento, melhor utilização de medicamento analgésico antidepressivo, maior cooperação com procedimentos complexos. Precisa fazer furar aqui de novo, furar aqui, né? Se o pessoal fala, não quero nada disso, chega, isso prejudica o tratamento. Então, pessoas que se declaram mais espiritualizadas toleram melhor o tratamento, colaboram mais com seus familiares, mitigam o sofrimento de quem fica, de quem vai ficar, organizam melhor a casa, vamos dizer assim, né? São mais otimistas, né? Como várias pessoas levantaram a mão aqui e se declararam que já fizeram algum tratamento oncológico, é muito difícil, né? Vai lá fazer químio, cansa, dói, né? Tem pessoas que chegam mais alegres que outras na sessão. Isso é um componente da espiritualidade e ajuda no tratamento, né? Maior assertividade na tomada de decisões, elas participam mais na tomada de decisão, inclusive eu não quero mais, né? Pessoas espiritualizadas falam, eu não quero mais. A minha sogra, há uns 2 meses atrás, teve um desmaio, foi achada no chão, tinha feito xixi e tal, 92 anos, foi levado para o hospital, se procurou um monte de coisa e não se achou nada. Velhinha, né? Primeira hipótese, estava tomando remédio demais, tiramos os remédios. As filhas ficaram malucas, queriam morar com ela, botar alarme, botar um monte de coisa. Ela falou, todo mundo fora daqui, vou continuar a minha vida. E eu tive que consolar a minha mulher e a minha cunhada que esse era o melhor caminho para ela, né? Por quê? Porque todo mundo tem o direito de viver autonomamente enquanto pode viver. A minha mãe não conseguiu, no ano passado eu levei ela para minha casa, mas ela briga comigo, eu já não quero isso. Tá bom, então não quero, não tomo. Tentações e perigos. Uma tentação é esse trabalhinho aqui. Esse trabalho eu coloquei como exemplo, eu coloquei aí porque ele tem que ser, toda vez que vocês lerem um trabalho desse, vocês têm que prestar muita atenção. Esse trabalho, rapidamente, desculpa que eu copiei e colei, não está traduzido, esse trabalho diz o seguinte, se eu rezar mais para um paciente que está internado numa UTI, esse paciente melhora mais rápido? Resposta, não. Tudo bem? Então, eu vou pedir licença ao padre aqui. Não tentarás o Senhor seu Deus. Está lá no Evangelho de Marcos. Tá certo? Esses trabalhos são muito comuns na literatura. Isso aqui foi feito na Clínica Maio. Você reúne todo mundo, rezadeiras, que nem nós aqui, profissionais, e vão rezar para aquele paciente sair da UTI. Né? Isso não foi demonstrado ainda. Tem muita gente que gosta de demonstrar esse tipo de trabalho. Não, teve um trabalho que saiu que falou isso. Não é assim que funciona. E eu acho que não funciona porque você não deve tentar a Deus. Deus tem o plano dele para cada um de nós. A gente faz a nossa parte. Tudo bem? A religiosidade e espiritualidade, ela traz um outro perigo, que é uma pessoa que se declara religiosa perder o seu chão, muitas vezes, né, quando acontece alguma tragédia com ela ou algum parente. Então, vem essas perguntas. Por que eu? Por que com o meu ente querido? Por que isso acontece com pessoas boas? Como eu vou sobreviver após essa perda? Por que Deus não me responde? Deus está se vingando. Né? Isso é um sofrimento psicológico para essas pessoas se não forem amparadas na sua espiritualidade neste momento difícil. Meu tempo está aqui acabando e a gente vai para lá. Então, problemas e soluções. Será que isso pode ser ensinado? Né? Será que pode ser aprendido? É uma ferramenta para médicos, para familiares, para pacientes, para equipe multidisciplinar? A resposta que eu tenho para oferecer para vocês, ela pode ser resgatada. Né? Antropologicamente, se diz que, padre, o senhor me desculpe, hein, que todo ser humano é capax Dei, é capaz de Deus. Né? Basta encontrá-lo. Ou, aliás, ele quer, ele está exposto, a gente aqui tem que procurar encontrá-lo. Ela pode ser descoberta por uma via dolorosa dessa que nós estamos falando aqui. Né? E ela pode ser oferecida nos hospitais, né? Com respeito às crenças de cada um, às práticas, às devoções e aos programas institucionais. O que muitas vezes é difícil. Eu posso levar uma hóstia, ou posso levar numa UTI? Pode. Posso queimar um incenso? Não, mas na minha religião tem que queimar incenso. Então, são programas que os hospitais têm que ter, os participantes da equipe de saúde têm que saber como fazer, né? Porque são desafios constantes no sistema hospitalar. E deve ser oferecido.
não é? Como a Lúcia comentou, quanto mais você oferece, mais você vai conseguir desenvolver na sua instituição esse caráter da transcendência, mesmo que a sua instituição não se declare religiosa. Enfim, eu gosto muito dessa cena, todo mundo conhece. Eu queria fazer um gif que girasse, mas todo mundo já viu que o Carlito gira, né? Espiritualidade, medicamente falando, é redescobrir o ser como pessoa, é negar a transformação do ser em não ser, é negar esta coisificação do ser humano que a gente tem hoje, né? É uma experiência transformadora, faz bem para o corpo e para a vida, né? E a gente não deve ficar doente para vivenciá-la. Muito obrigado. Muito obrigada, Irã. Eu gostaria de convidar agora o Padre Matheus Lucatelli. Ele é bacharel em Teologia, formado em Curitiba, formado em Bioética, e ele é pastoral da saúde do Centro Universitário São Camilo. Ele é secretário provincial da Província Camiliana Brasileira, secretário provincial e formador do Seminário São Camilo. O Padre Matheus, além de ser tudo isso, e ajudar na formação de todos os nossos padres camilianos que permeiam a nossa comunidade camiliana, ele nos ajuda muito, a nós, todos profissionais da saúde. Ele busca resgatar em nós, profissionais, realmente o nosso verdadeiro papel da arte do cuidar. E ele fez um trabalho muito bonito esse ano, que a gente continua, não só nos 4 hospitais São Camilo da Rede, na Santana, Pompeia, Ipiranga e na Granja Viana, mas em todos os hospitais e todas as comunidades camilianas no Brasil todo. E, embora nossa instituição seja uma instituição católica, a gente não trabalha isso realmente com uma religiosidade católica, a gente trabalha isso na verdadeira essência da espiritualidade, e aceitando os demais religiões nos nossos hospitais. E isso, acho que é uma grande bênção para todo mundo que permeia a instituição. Não só nós, profissionais de saúde, mas todos que estão conosco todos os dias. Obrigado, Padre Matheus. Boa tarde. Muito bem, é uma alegria estar com vocês neste dia para partilharmos acerca da espiritualidade. Eu acredito que o doutor Irã, ele falou quase como um padre, e nos ajudou muito nessa reflexão acerca da espiritualidade a partir de uma dimensão técnica. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de convidá-los e convidá-las que nós possamos, num instante de silêncio, fechar os nossos olhos e entrar no profundo de nós. Este profundo de nós é onde Deus habita, aonde Deus está presente. E nesse momento de silêncio e ao entrar no profundo de nós, que nós possamos vivenciar este encontro com o transcendente, com Deus. Porque aqui nós vamos encontrando o sentido da nossa vida e da nossa existência. Pode ser? Então, nesse momento, falando acerca da espiritualidade e também dos valores camilianos. A espiritualidade nós podemos defini-la como um movimento, uma moção, aquele movimento que está por trás do nosso agir, aquele conjunto de valores nos quais nós cremos, que ditam o nosso comportamento, a nossa conduta,
e determinam aquilo que nós somos diante de Deus e da realidade. O que é a espiritualidade? É aquilo que eu acredito, é aquilo que me move, aquilo que me movimenta enquanto pessoa, que direciona o meu agir. Por que eu ajo? Por que eu acredito em tais valores? Por que eu tenho tal conduta? O que me move é a minha espiritualidade, é aquilo que eu acredito. E tem uma expressão que para mim ela é muito significativa a partir da espiritualidade. Quando que nós dizemos nós somos válidos enquanto pessoas, não porque nós temos uma utilidade, mas porque nós somos significativos enquanto pessoas. Nós temos dignidade, nós somos relevantes e somos capazes de suscitar interrogações e envolver pessoas que desejam compartilhar conosco a nossa missão. Então, a nossa relevância no mundo enquanto pessoas está em suscitar interrogações, para que outras pessoas também possam se assomar a nós na prática do bem, na prática da fé, na vivência da espiritualidade. Isso é muito importante. E aqui nós vamos encontrar pessoas que fizeram a diferença no mundo e fizeram a diferença na vida das pessoas, porque compreenderam que a nossa relevância não está na utilidade, mas está na vivência dos valores. E quando que nós nos encontramos com pessoas que vivem estes valores, nós nos sentimos bem. Essas pessoas, elas nos atraem. E isso é muito bonito, porque nós percebemos algo diferente no outro, na pessoa. E essa diferença, quem dita é a espiritualidade. Esse encontro com o profundo, com o transcendente, que nós acreditamos que é Deus. Falamos sobre espiritualidade e agora falando dos valores camilianos. Mas para falar dos valores camilianos é necessário para nós falar de uma pessoa, Camilo de Leles. Quando que nós vimos aí os hospitais São Camilo, nós entendemos e compreendemos muitas vezes esses hospitais como uma marca, a marca São Camilo. Por trás desta marca, nós temos uma pessoa, e essa pessoa foi Camilo de Leles. Camilo de Leles que fez um diferencial no mundo, no cuidado do outro, no cuidado da pessoa que estava enferma. E na história de vida de Camilo, diz que não tinha doentes em Roma sem que ele estivesse lá para cuidar. Então ele viveu esses valores, viveu a partir da espiritualidade. E ele tinha uma expressão, mais coração nas mãos. É assim que Camilo expressa a forma e o dinamismo humanizador do carisma da misericórdia, vivenciado no cuidado dos enfermos. Essa metáfora do coração nas mãos parece envolver tudo o que é necessário para que verdadeiramente aconteça a humanização no mundo da saúde. Por quê? O coração, ele é símbolo do quê? Do amor, da compaixão, da ternura, da generosidade humana. E as mãos, elas simbolizam o quê? A técnica, a capacitação, a qualificação que uma pessoa necessita para desenvolver e atuar com as habilidades necessárias de um profissional e, no caso específico, a saúde. No entanto, na escola do cuidado humanizador, exige-se muito mais do que uma excelência técnica. É necessário sempre nós acrescentarmos às mãos tecnicamente qualificadas aquelas habilidades do coração, para que o profissional seja capaz de fazer a diferença no exercício da profissão. Então não basta a técnica, e isso Camilo percebeu. Não basta o conhecimento técnico se nós não tivermos o cuidado, a aproximação, a dedicação.
quando que nós ficamos enfermos, se eu perguntar aqui para vocês, e acredito que todos já fizeram a experiência da enfermidade, ou cuidaram de pessoas que ficaram por muito tempo enfermas, e perguntar o que ficou do período que a pessoa esteve enferma e que necessitou de cuidado. Com certeza vocês não vão me responder aqui se a técnica ela foi bem realizada e tudo mais. O que ficou? A forma como que vocês foram cuidados, a forma como que a pessoa foi cuidada. E aqui está o diferencial. E através do cuidado nós tocamos o outro, o ser do outro, a vida do outro. E isso faz toda a diferença. Então, quando que nós falamos do coração nas mãos, é necessário sim ter a técnica. Mas muito mais do que a técnica, é necessário o sentimento, a emoção, a aproximação, porque isso faz a diferença no cuidado. E aqui está a espiritualidade. Então, a experiência camiliana do cuidado humanizador se sustenta numa espiritualidade encarnada, a exemplo daquela do bom samaritano, que é própria do cuidado e da cura. Do cuidado, daquele que cuida, e também daquele que necessita do cuidado. Então, uma espiritualidade da proximidade, do olhar, do toque, do envolvimento total com a situação de miséria do outro, do sofrimento do outro, a ponto de comprometer-se com a vida que está ameaçada de morte. A pessoa que necessita do cuidado, a pessoa que está doente, é alguém que necessita de uma aproximação, que necessita de todo o meu empenho, de todo o meu ser, de toda a minha dedicação. E quando que nós assim fazemos, nós fazemos a diferença na vida do outro. Então, a espiritualidade camiliana, o nosso ser no cuidado da saúde, é a partir de uma espiritualidade que gera, promove, resgata e defende a vida e a saúde da pessoa que é atingida pelo sofrimento. A relação humanizadora entre cuidador e pessoa enferma se dá e se firma na simplicidade dos gestos e atitudes cotidianas. Se porventura essa realidade for ignorada, a humanização ela fica comprometida. Então a humanização ela está na simplicidade, no cotidiano, desde o momento em que eu me encontro com a pessoa, desde o momento que eu cuido desta pessoa, desde o momento em que eu me despeço dessa pessoa, toda a nossa relação ela precisa ser envolvida pela humanização, pelo coração nas mãos, porque isso toca o outro e faz a diferença na vida do outro. Nesse contexto da simplicidade, nós podemos afirmar que a humanização ela se inicia no contato da acolhida, estende-se na qualidade da escuta, prolonga-se no estabelecimento da relação de confiança para se concretizar no modo de agir do cuidador em relação à pessoa doente. É o todo, é a totalidade. E nesta totalidade nós fazemos a diferença na vida do outro, na vida das pessoas que nós nos encontramos. Que nós possamos deixar esta marca nas pessoas que nós nos relacionamos, que nos encontramos, porque isso vai fazer a diferença. E isso pode salvar vidas, pode salvar pessoas, porque é a forma como que eu me relaciono. Neste ano de 2019, nas instituições camilianas, nós estamos vivenciando o ano vocacional. E dentro de toda a rede camiliana, que leva o nome de São Camilo, nós estamos procurando resgatar esses valores da espiritualidade, do coração das mãos, do atendimento com dignidade, com amor, a exemplo de São Camilo, porque ele deixa para nós um testemunho de que é possível, sim, amar sem interesse, amar com o coração aberto, com o coração disponível. E nesse sentido, agora nós vamos ver um pequeno vídeo que retrata um pouco das ações deste ano vocacional dentro da instituição São Camilo.
São Camilo é um santo italiano que, após uma vida de dificuldades e intempéries, passa a servir a Deus. Impedido de seguir sua vocação por conta de uma limitação física adquirida anos antes, ele parte do convento dos Capuchinhos para o Hospital de São Tiago, em Roma. Lá, ele encontra sua verdadeira vocação: cuidar daqueles que foram desprovidos de saúde. Valorização da vida, comprometimento profissional e espiritualidade é o que traduz o jeito de ser camiliano. Para nós, o cuidar envolve respeitar a integridade do ser humano, empenhando todos os esforços para diminuir a dor física, psíquica e espiritual de nossos pacientes. São Camilo de Leles foi um homem que, a partir da sua conversão, que se deu aos 25 anos, viveu toda a vida dele voltada ao cuidado dos enfermos. E ele viveu esta missão como expressão do amor a Deus. Os valores camilianos, eles permanecem vivos nos dias atuais, toda vez que nós, enquanto camilianos, praticamos a caridade, a misericórdia, o cuidado, a humanização. Quando que nós cuidamos do doente na sua totalidade, na sua integralidade. Na apresentação desse ano vocacional, a proposta é levar uma reflexão a todos nós. Esse é apenas um momento em que nós estamos aqui reunidos em torno de uma imagem que tem uma história muito bonita. E São Camilo, se estivesse hoje aqui presente, com certeza ele está em nosso meio através dos seus valores. Ele daria uma salva de palmas a vocês, a cada um que se empenhou, a cada um que está aqui presente e também aos que estão lá trabalhando. Pensando, inclusive, na perenidade dessa obra, né, na sua sustentabilidade, faz com que a gente reflita o quanto somos importantes naquilo que fazemos, né, e o quanto podemos efetivamente contribuir com algo que é muito maior em relação ao nosso propósito individual, que é um propósito coletivo, alinhado a um propósito divino. Ao realizar o nosso ano vocacional camiliano, o que é que nós fazemos? Falamos da pessoa de São Camilo, falamos do nosso carisma, falamos da nossa espiritualidade, tudo aquilo no qual nós fundamentamos a nossa vida para anunciar o nosso projeto e anunciar aquilo que nós acreditamos. A chegada da imagem de São Camilo, de suas relíquias, para a veneração de todos aqueles que aqui se encontram e para também deixar despertar em nós um interesse pelos valores anunciados por São Camilo de Leles. Essa imagem vem não somente para que desperte em nós o desejo para rezar, mas também mais ainda para viver aquilo que nos pede Camilo, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então a espiritualidade dentro de um contexto camiliano é aquilo que nos move, é aquilo que nos impulsiona a viver os valores a partir da fé, a partir daquilo que nós acreditamos. E isso vem fazer a diferença na nossa vida e também na vida das pessoas com quem nós convivemos. A humanização e o compromisso em acolher, cuidar, salvar vidas e estar próximo dos nossos pacientes é o que compõe o propósito do ser camiliano de nossos hospitais. Hospital São Camilo, de longe, o mais próximo de você. Muito obrigado. Padre Mateus, obrigada por nos ajudar aí a gente resgatar um pouquinho do que é realmente nós e o nosso dever como humano dentro de uma relação, independentemente onde a gente esteja. E eu gostaria de convidar agora a Isabela Trindade. Ela é cantora, ela é compositora e comunicadora, terapeuta e atriz. Ela atua em mentorias individuais, terapia de vidas passadas, terapia sonora, meditações musicais, palestras e workshops sobre autoconhecimento e espiritualidade. E ela tem nos ajudado também, dentro da nossa instituição, a fazer um trabalho com as nossas crianças na oncopediatria, trazendo esse dom que ela tem. E hoje eu acho que o desafio dela é compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivenciado na nossa instituição com ela, uma experiência para vocês, onde a gente pode, através do som, se comunicar de alguma outra forma. A gente entende que a música, o som, é uma forma de comunicação.
e que, às vezes, ela pode ser um canal de uma abertura onde a gente possa se reencontrar, onde a gente possa encontrar a nossa essência e, através dela, a gente possa doar o amor ao próximo. E a gente entende que, em todas as oportunidades, a gente deve fazer isso. A nossa essência deve ser o amor. E é isso que ela trabalha, onde, por vários locais, não só no nosso hospital, mas o caminho dela é grande, ela tem uma missão, um propósito maior do que a fronteira dos nossos hospitais, e a gente trouxe ela um pouquinho para dividir o que ela faz com vocês. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Obrigada, doutora Lúcia. Para mim é uma alegria muito grande, um prazer e uma honra estar aqui com vocês, porque eu acredito que todos nós, na vida, temos o propósito de servir. A palavra servir significa deixar o ser vir. E, às vezes, a gente aqui, na vida da matéria, a gente se perde nesse sentido, porque a gente fica buscando realizações externas, a gente fica buscando o dinheiro como fim, dentro das nossas necessidades, para a gente satisfazer as nossas necessidades diárias, e a gente esquece que o propósito maior da existência é servir. E cada um traz uma gama de dons, de talentos, para servir ao próximo. E eu tenho um talento, que é o talento da voz. E eu sou cantora, sou comunicadora, sou atriz. Hoje estou aqui buscando, de alguma forma, servir a vocês. Mas nem sempre foi assim. Eu acho que é muito rico quando a gente compartilha a nossa experiência, porque eu acredito muito que a cura está dentro de nós. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, o coração de vocês está batendo, o rim de vocês está funcionando, vocês estão respirando, as células de vocês estão se renovando, o cabelo de vocês está crescendo, e vocês não estão fazendo esforço nenhum para que isso aconteça. Então, o padre Mateus falou aqui, né, fez uma experiência inicial de vocês fecharem os olhos para entrarem em contato com vocês mesmos. E eu acho que é isso que está faltando. Acho não, tenho certeza que é isso que está faltando para todos nós. Porque existe uma inteligência ordenadora, que é o que a gente pode chamar de Deus. Cada um pode chamar da maneira como quiser. Existe uma inteligência que coordena a existência. E essa inteligência é perfeita. É essa inteligência que faz com que o corpo de vocês funcione de maneira sem esforço da consciência, da mente de vocês, né? E eu, em 2010, eu manifestei um câncer de tireoide. E aí eu fiz a cirurgia, tirei a minha tireoide, né? Fiz todos os tratamentos que precisavam ser feitos e segui a minha vida, né? Em 2014, a minha mãe teve um câncer de pulmão. E esse foi um processo muito doloroso para mim, né? Porque a minha mãe, que era minha segurança na vida, estava ali manifestando essa doença e me fez questionar toda a minha existência. E, principalmente, eu comecei a questionar: aonde está a cura? A cura está na mão apenas dos médicos, das drogas, dos hospitais? Por que tem pessoas que se curam e tem pessoas que não se curam? E por que eu manifestei essa doença na minha tireoide? Hoje eu trabalho com voz, com canto, né? E a tireoide está bem aqui nessa região da garganta, né? Da nossa comunicação. Então, eu comecei a fazer uma profunda investigação dentro de mim mesma para ver o porquê que eu tinha manifestado essa doença. Porque o acaso não existe na existência.
a nossa doença. A gente não precisa ficar doente para se conhecer. Mas uma vez que a doença se manifesta, eu posso utilizar essa manifestação para fazer uma autoinvestigação, para ver por que eu manifestei essa doença. Acho que a gente precisa entrar nesse questionamento mais profundo. E aí eu comecei a ver que eu não estava manifestando esse dom da voz da maneira como eu deveria manifestar. Eu não estava utilizando o meu dom de comunicadora da maneira como eu deveria utilizar. E qual é essa maneira? Servindo. A gente veio com determinados dons para servir a gente mesmo e ao próximo. Então, eu, com o dom da comunicação, com o dom da palavra, com o dom do canto, eu estava utilizando mal esse meu dom. Até que chegou um momento que o meu corpo manifestou uma doença, uma desarmonia. Então, por que eu falei que o corpo de vocês está funcionando, vocês estão respirando, o coração está batendo, está tudo funcionando de maneira sem o esforço de vocês? Porque cada um de nós carrega a harmonia, essa inteligência maior dentro de cada uma das nossas células, e a gente pode recuperar essa inteligência, reativar essa inteligência para que ela reordene e traga saúde para a gente. Porque essa inteligência, ela é sempre bem-estar, ela é sempre saúde, ela é sempre harmonia, ela é sempre alegria. Essa é a nossa natureza. Nós somos seres espirituais. A espiritualidade não é algo que está fora da gente. O Deus não é algo que está fora da gente. Ele está também fora, mas está dentro de cada um de nós, como dizia o Mestre Jesus. Deus está dentro de cada um de nós. E Deus dentro de cada um de nós é essa inteligência perfeita, que está pronta para harmonizar todo o nosso sistema, desde que a gente se liberte, se livre daquilo que está atrapalhando ela de agir. E o que atrapalha essa inteligência de agir, então? São as nossas memórias, são as dores que a gente vivenciou e que ficaram presas no nosso sistema, são as nossas crenças limitantes, nossos processos mentais, que atrapalham essa inteligência de funcionar de maneira perfeita. Então, num processo de busca de autocura, eu me descobri uma curadora também. E dentro da vida de cada um de vocês, e de cada um dos talentos que vocês trouxeram, dos dons que vocês trouxeram, vocês também são curadores. Porque ser curador não é só estar no hospital servindo a quem está doente. Ser curador é eu dar um sorriso a quem está do meu lado. Ser curador é eu dar um ouvido para quem precisa ser escutado. Ser curador é eu ter paciência, cuidado, tranquilidade com as pessoas que estão ao meu lado. Ser curador é eu ser o melhor que eu posso todos os dias para a minha família. Ser curador é ser o melhor que eu posso todos os dias para mim mesma. Quantas vezes a gente sabota a nossa saúde comendo coisas que a gente sabe que não fazem bem para a gente? Ingerindo substâncias que a gente sabe que não fazem bem para a gente? Não dando o devido cuidado que a gente merece, o devido tempo que a gente merece, para a gente silenciar e escutar a nossa própria voz. Então, a cura, ela é muito maior do que apenas a cura das drogas e dos processos médicos, que são também importantes. A gente precisa se enxergar como seres integrais, como seres espirituais que nós somos. Esse é o único caminho. Dentro desse viés, eu trabalho com o poder do som. A gente sabe, né, a gente estuda lá na escola, e os médicos aqui presentes com certeza podem falar de uma maneira
muito mais científica do que eu, mas a gente sabe que tudo o que existe tem a mesma origem. São partículas que vibram. Tudo. Tudo que existe são partículas que vibram. As partículas podem vibrar numa frequência mais lenta ou numa frequência mais rápida. Quanto mais densa, mais lenta, mais sólido, torna uma forma de matéria, né? Quanto mais rápido, mais sutil, vai tomando formas cada vez mais sutis, vai vibrando de forma cada vez mais elevada, até as coisas que a gente não consegue ver. Então, o som trabalha com frequências. Quando existe uma desarmonia no nosso corpo, algo na frequência vibracional do nosso corpo não está funcionando direito. Se eu consigo atuar nessa frequência, modificar, acelerar, sutilizar essa frequência, essa desarmonia desaparece. O som atua diretamente nisso, porque o som é vibração pura. Mesmo que a gente não queira, todos os sons que a gente escuta influenciam diretamente na maneira como o nosso corpo funciona. Vocês podem perceber que, quando determinados tipos de música deixam a gente agitado, determinados tipos de música deixam a gente mais calmos. Não é verdade? Se eu ouço um barulho, uma buzina alta, isso me incomoda. Se eu ouço um mantra, uma música mais tranquila, isso me acalma, me relaxa, isso mexe com o funcionamento vibracional do meu corpo. Então, já existem, inclusive, cirurgias feitas apenas por ondas sonoras. Porque, uma vez que eu reativo a inteligência natural no meu corpo e restabeleço a frequência harmônica com que ele funciona, a desarmonia pode desaparecer. Então, agora, a gente não tem muito tempo, eu quero que vocês sintam isso. Tem muita gente trabalhando com terapia do som. O meu instrumento é a voz. Então, dentro do trabalho que eu faço, eu utilizo códigos sonoros para reativar a harmonia dos centros energéticos e sutilizar, elevar a frequência com que as células do corpo de vocês funcionam, para que vocês se sintam melhor, tenham mais bem-estar e possam eventualmente ser curados de alguma desarmonia que o corpo possa estar apresentando. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos rapidamente, descruzarem as pernas, descruzarem os braços e simplesmente deixarem o som agir. Se vier alguma emoção, se vier vontade de chorar, vontade de rir, é normal. Se vier alguma imagem, também é normal. Por quê? Porque uma vez que eu atuo na frequência vibracional do campo, o que não está de acordo com aquela frequência vai ser expulso do sistema.
Devagarzinho. Você faz uma respiração lenta e profunda. E pode abrir os olhos. Pode mudar, por favor, aqui. E, bom, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer vocês, agradecer ao Hospital São Camilo. Obrigada. Bom, agora eu gostaria de convidar todos os palestrantes para que a gente pudesse se dispor a perguntas e a troca de experiências aqui em cima. E a gente abre aí para que a gente possa compartilhar aí um pouquinho mais, entender o que vocês fazem, quais são as necessidades e também trazer um pouquinho da oportunidade de vocês fazerem perguntas diretas aos palestrantes. Os microfones estão aí? Tem gente querendo fazer pergunta. Alô? Ouvindo? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Fico muito honrado em estar participando aqui dessa sessão, porque sou oncologista da Rede São Camilo. E eu só queria reforçar uma coisa de tudo que se falou, veio na minha memória agora. Como a Isabela falou, nada acontece por acaso. Nós tivemos oportunidade do Padre Léo, que se foi há pouco, a estar na nossa inauguração no nosso Centro de Oncologia da Pompeia. E ele trouxe um discurso do Papa, que foi muito marcante, que define bem a ação dos camilianos. E é uma palavra que a gente não vê mais e não se ouve mais. É atender com ternura. Ele escreveu no discurso dele. E ele resumiu para a gente, eu estou tentando lembrar o que ele passou para a gente. Que ternura ele simbolizou é aquela ação da mãe cuidando de um filho doente, que independente da medicação, ela só está do lado, acolhendo e passando a ternura. Então, fico muito contente de compartilhar esse movimento aqui. É o segundo que eu venho e fiz questão de estar nessa palestra. Obrigado a todos. Pode perguntar? Sim. Primeiro eu quero agradecer de estar aqui nesse evento, que eu vim com o pessoal de São Bernardo, não sei quem está aqui de São Bernardo, do Grande ABC. É um prazer estar aqui. Parabéns a vocês 4 palestrantes, ao doutor, ao padre, a moça que acabou fez um canto lindo, que eu me emocionei. Parabéns, que você está num caminho lindo. E a moça que agora eu esqueci o nome, desculpa, é muita gente, desculpa, mas não a tem todos problema. Vocês 4 estão num caminho assim lindo, porque assim eu venho com amigas, né, da ONG de câncer de mama de São Bernardo e na verdade eu sou advogada e eu tô faz pouquíssimo tempo lá e eu estou conhecendo as meninas, a presidente, a Fátima, nem sei se ela está aqui, gente, porque todo mundo se distribuiu e é um trabalho lindo. E elas me convidaram para esse evento maravilhoso. Eu estou encantada e também já sou voluntária lá. Quando eu fui lá, as moças fazem a mama, tudo de crochê, tem almofadinha, tem isso, tem aquilo. Enfim, eu estou muito agradecida de estar aqui. Não sei quem está aqui de São Bernardo, mas, gente, a gente está num caminho lindo. E sou advogada também, eu mexo muito com a parte de previdência social, então sei bem assim, coisas de a gente buscar o direito lá de quem está doente, muitas vezes a gente não consegue o benefício. Mas eu falo, quando a gente tem a espiritualidade, eu falo, Deus sempre está com a gente. E eu falo assim, independente para o cliente, não importa se a gente vai conseguir ou não, né? Loas, né? Idosos, 65 anos, todo mundo tem direito, muita gente não sabe. Mas eu falo, você vai conseguir. Então, é isso, igual vocês falam também. Eu vi aqui o relato de vocês, eu achei muito bonito e me identifiquei.
Porque as pessoas precisam de pessoas que desbravem, que falem, você tem direito, você é cidadão, você tem que exigir, não fique sentado, inerte e parado, sendo que tem um poder público, eu acabei de aprender que o SUS faz tanta coisa linda na outra sala. Então, quer dizer, eu estou muito feliz, eu agradeço a oportunidade, e agora já estou pensando em fazer um mestrado sobre o câncer de mama. Se der tudo certo, eu venho depois fazer o relato aqui para vocês. Obrigada pelo trabalho. Doutor Irã, assim, porque pode ser que eu não tenha entendido. Porque já existe muitos estudos com a oração, inclusive no Reino Unido, na Inglaterra e até aqui no Brasil, onde foram, e eu participei de uma, no Hospital Walter Cantídio, de Oncologia Pediátrica no Ceará, onde a comissão científica falava que não ia implantar o programa porque tinha o componente da fé na oração. E aí foi proposto reproduzir um trabalho que o doutor Larry Doss, na Inglaterra, fez, que foi trabalhar com cultura de bactérias. Então, se pegou cultura de bactérias e fazia a oração para aquela lâmina. E a cultura se desenvolvia e a cultura controle fazia oração e ela regredia. Então, assim, tem muitos trabalhos que são feitos em UTI, inclusive com pacientes transplantados, que a oração, como ela gera um campo magnético, ela tem uma piesimetria eletromagnética, ela ajuda as pessoas a saírem de um estado, às vezes até considerado terminal no sentido biomédico. Não sei se o senhor já viu essas pesquisas. Muito obrigado pela pergunta. Essas pesquisas são muito difíceis de serem feitas, porque elas fazem, como eu comentei no começo, elas têm uma metodologia muito vaga ainda, né? Por exemplo, o senhor fala, não, pessoas na Inglaterra rezaram, eram anglicanos, eram católicos, tinham mais fé, tinham menos fé, não é? A doença que estavam tentando modificar era uma doença terminal avançada, uma neoplasia com metástase cerebral. Então, são trabalhos que, quando saem, eles têm que ser submetidos a uma crítica metodológica muito grande, porque o risco é aquele outro slide que eu mostrei, a pessoa falar, então, eu não estou sendo abençoada, eu estou sendo renegada. Então, o senhor traz alguns trabalhos que eu desconheço, do ponto de vista metodológico, para discutir aqui, mas a mensagem que eu quis passar é que esse problema é mais complexo que simplesmente vamos nos reunir para orar. Reunir para orar sempre faz bem para quem está orando e acredito que para a alma, numa cultura ocidental, de quem está recebendo. Agora, como um método científico terapêutico, ainda os estudos deixam bastante a desejar. Olá, boa tarde. Eu me chamo Roberta, sou paciente oncológica, sou fisioterapeuta e hoje eu estudo também essa área de medicina integrativa e de espiritualidade. E eu queria fazer uma colocação à banca, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente utiliza a palavra cura e como questão de merecimento, ou olhar para dentro, ou se tratar mágoas, porque isso a gente joga a responsabilidade, eu entendo a autorresponsabilidade. Fui uma paciente muito empoderada no meu tratamento, mas num lugar onde a gente tem muitos pacientes paliativos, muitos pacientes com metástase, quando a gente coloca a cura, a palavra cura, ligada
Dessa forma, a espiritualidade, a gente separa as pessoas em grupos daqueles que mereceram a culpa, porque, de certa forma, trabalharam biologicamente, o tratamento funcionou, mas trabalharam a espiritualidade diferente de pessoas que, possivelmente, o tratamento não funcionou de alguma forma e não trabalharam espiritualmente alguma coisa. Então, a fala do doutor, que colocou muitos artigos científicos, eu acho que é muito importante a gente embasar e colocar a espiritualidade como um fator muito importante no tratamento do paciente oncológico. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque a gente fala na melhor das intenções, mas ele pode ser ouvido de uma maneira muito ruim para quem está passando por um processo difícil. E torna a espiritualidade um fator negativo. Eu não sou merecedora disso, ou talvez eu tenha que trabalhar mais a minha relação com os meus familiares, ou a minha relação com Deus, porque eu não mereço a cura. Então, como eu sou muito ativa nas redes sociais, eu sou voluntária do Oncoguia e a gente busca passar informações de forma responsável, eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado para a maneira como a gente fala para os pacientes oncológicos. Quando a gente usa a palavra cura, a gente mexe muito lá dentro para quem está passando por isso. Então, eu só queria colocar essa colocação. Se alguém tiver alguma observação da banca, eu agradeço. Muito obrigada pelas suas colocações. Quando acho que primeira coisa, acho que a gente deveria entender, quando a gente vai falar de cura, qual é o significado realmente de cura, né? A cura, ela pode ser vista de diversas formas. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está tentando se reencontrar, né? E desde o começo que a gente coloca aqui, na verdade, é a doença como um caminho desse reencontro e dessa transformação. Também foi falado aqui pelo Dr. Irã que todos nós vamos morrer, independentemente de qual doença, né? E nós estamos, o que eu entendo é que nós estamos aqui num caminho de aprendizado. Todas as oportunidades que a gente recebe durante a vida, eu encaro isso como um aprendizado, como oportunidade de a gente aprender. E a gente aprende através de relações e através de experiências. A cura, assim como eu acho que o nosso objetivo na vida não deve ser dinheiro, não deve ser bens materiais, mas deve ser felicidade, eu também não entendo que a cura deva ser, até no ponto de vista oncológico, realmente uma busca. Porque, às vezes, a doença oncológica ela tem se tornado uma doença crônica. Muitas vezes você tem que aprender a conviver com ela. Necessariamente, não uma cura, mas um processo de autotransformação, de entender a doença não como uma culpa, porque eu fiz alguma coisa errada e eu fiquei doente. Eu acho que não é esse o caminho do que a gente quer aqui. E quando a gente busca espiritualidade, cada vez mais na espiritualidade, o caminho que a gente busca é de se interrogar em todas as oportunidades, independentemente se é uma doença oncológica, se é alguma coisa que aconteceu com um ente querido que você não gostaria, se foi uma experiência que você teve que não foi boa, mas aquilo ela tem que trazer um significado. Quando a gente tem uma doença grave, a gente para mais para refletir a respeito disto, né? Onde a gente deveria refletir independentemente de estar doente. Eu acho que a gente deveria aprender a todo dia chegar em casa antes de dormir e aprender a refletir por todas as coisas que aconteceram no seu dia e entender o que aquilo poderia te trazer de um aprendizado. Eu não acho que a gente precisaria passar por alguma experiência tão ruim na vida para poder chegar nesta oportunidade de se refletir. Então, eu não entendo a cura, essa palavra cura, para mim, é uma coisa pesada. Eu entendo que a cura ela não deve ser o fim, mas a doença deve ser o caminho, independentemente de eu estar curado ou não. Mas eu aproveitar a doença como uma oportunidade de eu me conhecer melhor, de eu me relacionar melhor comigo mesmo, de eu poder me relacionar melhor com o outro,
com a minha família ou com quem quer que seja, até com um desconhecido. A doença, às vezes, ela te dá uma oportunidade de você se olhar. Hoje, infelizmente, as pessoas nem sequer se olham. Elas ficam, às vezes, em redes sociais, elas ficam perdidas com elas mesmas, elas não conseguem nem sequer se ouvir a si mesmo. Eu acho que a doença, às vezes, é uma oportunidade de você se abrir para você, de você se abrir para o outro e se tornar uma pessoa melhor. E, através desse caminho, poder ter relações e ter experiências nessas relações, onde você possa ter esta relação de doação de amor. Porque nós estamos na vida, nós não estamos aqui simplesmente para ser um indivíduo isolado, né? Biologicamente, nós nascemos para viver em comunhão, de uma pessoa junto com outra pessoa. E, através dessas relações, nós viemos aqui para poder gerar uma oportunidade no outro. Enquanto eu ainda estiver olhando só para mim, eu acho que eu não estou fazendo o meu papel. O meu papel deve ser sempre olhar para o outro, me colocar à disposição do outro, entender a necessidade do outro, entender o quanto que eu posso contribuir para que o outro possa ser mais feliz, para que o outro possa ter menos sofrimento. Eu acho que o papel nosso como ser humano na vida é que a gente possa ter as nossas relações e se encontrar dentro dessas relações, onde a gente possa gerar menos sofrimento para o outro, mas eu só posso conseguir isso depois que eu conseguir gerar menos sofrimento para mim mesmo. Primeiro eu tenho que me encontrar, porque se eu não conseguir me encontrar, se eu não conseguir me olhar para mim mesmo, se eu conseguir ficar só olhando num celular e nem sequer conseguir me enxergar, eu não vou conseguir enxergar o outro. Então, esse caminho, essa busca, quando a gente fala de cura, não é só a questão de doença, é a gente poder se curar de nós mesmos, da gente ter coragem de se enxergar como indivíduo. Nesse sentido que eu entendo a cura não da doença, a cura de um ser humano, de eu poder me enxergar como um ser humano e não simplesmente como um organismo que tem coração, que tem pulmão e que tem os exames de sangue, mas eu me enxergar realmente pela minha essência, né, o que está dentro de mim e qual é o meu papel no mundo, né, um pouco da questão do sentido da vida e do propósito. E entendendo esse que como seria aí o caminho da busca da felicidade, porque eu acho que nós estamos no mundo, a gente nasce, a nossa busca constante quando a gente pergunta assim, o que você quer para os seus filhos? Ninguém vai falar que eu quero que eles sejam ricos, eu quero que meus filhos sejam felizes. É isso que a gente busca. E eu entendo a espiritualidade, o autoconhecimento, essa busca como um caminho da busca da felicidade. Essa é a minha reflexão. E eu acho que cada um tem a sua oportunidade de reflexão, e eu entendo a doença como essa oportunidade. E entendo que nós, profissionais de saúde, nós somos gratos. Eu sou eternamente grata pela escolha da profissão que eu fiz. Porque, pela minha profissão, eu consigo perceber isso e, através desse caminho, sempre buscar essa reflexão. Eu não preciso buscar ter uma doença para conseguir buscar essa reflexão. Eu consigo, nessas relações, e tentar fazer com que o meu papel, inclusive de profissional de saúde, é fazer com que os pacientes, nos momentos que eles estão fragilizados, eles busquem esse caminho, e não o caminho da culpa, de eu fiz algo e por isso eu estou doente. Não. Este momento, independentemente de qual doença que ela seja, esse momento ele deve ser visto como uma reflexão. Até uma diarreia que você vai num pronto-socorro, ela deve ser vista como uma oportunidade de reflexão. Aquele momento de parada, talvez para evitar alguma outra coisa maior, ou aquele momento que eu poderia refletir realmente qual é o meu papel, por que eu adoeci, e qual o desequilíbrio que me levou a isto, mas, principalmente, quem sou eu? E qual é o meu papel? Quem eu sou eu como indivíduo e o que eu estou fazendo aqui e o que eu devo agregar para os outros? Então, acho que esse é o papel quando a gente fala de espiritualidade na transcendência. A transcendência não é eu comigo, sou eu para o outro, né? Eu acho que é isto. Obrigada. Uma coisa é a gente falar de culpa
que tira totalmente o auto-amor, né? O papel do auto-amor, que é um pouco do que eu falei ali também, né? Eu preciso me acolher. Todos nós estamos aqui para aprender. Essa passagem aqui é uma passagem de aprendizado. E o aprendizado é sempre a gente ser melhor para nós e para os outros. Então, quando eu me culpo, eu já estou me condenando. Eu acredito que a doença, ou qualquer desarmonia que se apresente na nossa vida, né, seja desarmonia financeira, desarmonia profissional, seja dificuldades em relacionamentos, tudo isso traz para a gente uma oportunidade de autorresponsabilidade. E eu só posso modificar qualquer coisa com amor, né? Então, se eu entro na culpa, essa é uma grande armadilha. Mas também, se eu não acredito que os meus movimentos, que eu não tenho poder de alguma forma me modificar, me melhorar a partir das experiências que eu vivo na vida, a gente acaba ficando sem propósito na existência, né? Então, não é uma questão de culpar, não é uma questão da cura nesse sentido do físico, que também pode ou não acontecer. É num processo mais transcendente, como a doutora Lúcia falou. Como que eu posso utilizar isso para me acolher, para me amar mais, e, a partir do meu amor, eu poder transbordar esse amor para o outro, né? De novo, eu falo uma frase de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho que voltar esse amor, esse cuidado para mim mesmo. E aí, a partir daí, eu posso utilizar esse momento como um momento de reflexão e de melhoria das minhas relações e de ver quanto eu posso crescer, né? Porque a vida é sempre crescimento, né? É mais ou menos dessa forma que eu vejo. Olá. Boa tarde, meu nome é Laurenice e eu trabalho no Rio de Janeiro numa instituição chamada Desiderata, em que a gente trabalha com câncer infantil. E aí eu queria pedir um pouco para a mesa, falar um pouco mais sobre essa questão da espiritualidade. Lá a gente começou um trabalho com cuidados paliativos. Claro que a questão da espiritualidade ela não está centrada, né, encerrada nos paliativos, mas é uma parte importante desse cuidado, né? Então, minha fala no sentido de pedir para a mesa falar um pouco sobre qual é o desafio que hoje a gente tem, né, para trazer essa discussão sobre a espiritualidade, para fazer essa balança, né, que acho que foi o Irã que falou sobre a questão do afeto e da técnica para o cuidado, né? Quando a gente identifica no dia a dia, os profissionais de saúde, embora muito atenciosos e muito cuidadosos, também muito sobrecarregados, né? Então, nem sempre com condições, às vezes emocionais, né, físicas, por suas questões também pessoais, e às vezes por conta do contexto do trabalho, não disposto, mas assim, com condições de também incluir nesse seu cuidado essa questão da espiritualidade, que é muito importante, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre esses desafios de trazer isso, essa prática, né, essa atenção, esse cuidado espiritualizado, que não está conectado com uma religião, né? Acho que isso é importante, né? Essa espiritualidade pode estar ligada a um Deus, a vários deuses, a não Deus, enfim. Mas é isso que você falou, né? Essa conexão com você mesmo. Mas qual o desafio de trazer isso para o dia a dia, né? Da prática de cuidado num hospital público, por exemplo, né? Que a gente sabe que tem vários sucateamentos, e na prática dos profissionais, independentes de estarem no setor público, mas que têm um cotidiano muito corrido, muito complexo. Bom, eu acho que eu poderia começar a responder, né? A questão de cuidados paliativos, para mim, é uma questão de dignidade. Nós temos, dentro da nossa instituição, cuidados paliativos onde a gente tem um trabalho multiprofissional. Eu acho que o nosso grande desafio em relação a cuidados paliativos é a gente desmistificar o conceito para a sociedade. Eu acho que já se evoluiu muito em relação a esse conceito, mas ainda existe uma questão de preconceito, de entender que cuidados paliativos você deixa de dar assistência. E, no ponto de vista assistencial e técnico, é o avesso disso, porque a gente já tem trabalhos, inclusive, que quando você institui cuidados paliativos, você tem um melhor prognóstico e um
uma sobrevida maior, com maior qualidade de vida. Então, para mim, cuidados paliativos é uma questão de dignidade, da gente entender realmente a necessidade daquele paciente. É um tratamento individualizado e um tratamento digno, né? Eu acho que é a melhor forma que você poderia tratar o paciente quando ele tem uma doença onde a cura não é possível. E só é possível fazer cuidados paliativos quando a gente tem um tripé, né? O que a gente fala quando a gente fala em tripé? Quando você tem uma doença que não tem mais possibilidade de cura terapêutica, quando você tem uma equipe médica e multiprofissional preparada para isso, e quando você tem uma aceitação dos pacientes e familiares. Então, eu acho que esse é o nosso maior caminho, é a gente conseguir discutir mais, levar isso para a sociedade, porque, para mim, é uma questão de dignidade. Quando você fala um pouco de sobrecarga de trabalho, a gente entende, sim, que, na verdade, existe uma sobrecarga, mas não é só em relação à assistência, existe isso em todo. Hoje, o mundo cada vez mais está mais rápido, cada vez mais a gente tem que fazer mais coisas em menos tempo. Mas eu não entendo que a gente possa fazer o nosso trabalho humanizado em quantidade de relação, mas em qualidade de relação. A gente, recentemente, teve uma palestra de uma paciente que ficou internada na UTI, e ela foi muito clara conosco quando ela falou que o que fazia diferença para ela não era o quanto tempo o profissional estava ali, mas, enquanto ele estava ali, e quem estava ali o via como pessoa e o tratava como pessoa. Então, eu acho que a gente, às vezes, usa uma máscara, né? Usa uma carapuça, e a gente torna o nosso dia a dia mais mecânico possível. Mas, quando você se faz assim, eu acho que você está sendo ruim com você mesmo, porque você não está sendo você. Você está sendo uma máquina. E nós não somos só uma máquina, nós somos maiores do que isso. E se a gente, como profissional da saúde, a gente se tornar uma máquina, nós vamos ser substituíveis. O nosso papel é sempre manter uma relação. A gente não pode substituir o dia a dia num trabalho mecanizado. Eu acho que os momentos que a gente tem para refletir, e é isso que a gente faz normalmente, é a gente tentar se buscar, né, para a gente não se tornar esse trabalho mecanizado. Isso é um trabalho contínuo, né? Eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que refletir o quanto que a gente faz, somos nós humanos que fazemos, ou nós seremos substituídos por máquinas. E eu acho que é isso que a gente tem que refletir nas nossas instituições de saúde, independentemente se no SUS ou em hospitais privados. Eu acho que a gente buscar na nossa essência como seres humanos, independentemente de onde a gente estiver, independente de quanto tempo você se dedica em cada relação. Se for 30 segundos, são 30 segundos eu, pessoa, Lúcia, com a outra pessoa, Isabela. Não sou eu só dando para a Isabela, onde eu não consigo nem olhar para ela. Ser uma pessoa é eu parar e olhar. E neste olhar, eu consigo perceber qual é a necessidade do outro. Às vezes, é através do olhar, é através de 2 segundos, a gente consegue perceber qual é a necessidade do outro. E acho que esse é o nosso grande desafio quando a gente fala em cuidado, em assistência. É a gente ter essa capacidade de olhar e de se conectar. Porque não adianta eu olhar, mas não me conectar. O olhar é uma forma de se conectar. Se eu olhar e olhar através dele, não estiver olhando nada, isso não adianta. Eu tenho que olhar para o outro como indivíduo, como pessoa. E é isso que é o que a gente busca dentro das nossas relações. Acho que também é importante, a partir da pergunta que você faz, entender os cuidados paliativos e a implantação disso dentro de uma instituição a partir de uma interdisciplinariedade, de uma equipe multiprofissional. E dentro dessa equipe multiprofissional é importante também a figura do capelão, que no Brasil ele não tem um reconhecimento
Diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde que o capelão ele é um profissional dentro da instituição de saúde. Então, o capelão hospitalar, ou a capelã, dependendo aí a denominação religiosa, que pode ser alguém do clero, ligado aí a uma igreja, ou um leigo, uma pessoa com uma formação, né? Ele, dentro desta equipe multiprofissional, ele poderá ajudar, né, na reflexão a partir da espiritualidade. E a gente sabe que quando que a pessoa vive a finitude, né, o momento mais difícil para a pessoa, para a família, o quão importante é a fé, a espiritualidade. E eu, por exemplo, tive experiências assim muito belas que eu guardo comigo, de pessoas que no momento limite da vida fazem experiências bonitas de fé, e naquele momento a experiência com Deus ela é fundamental, né? Eu trago aqui, por exemplo, uma experiência que eu tive recentemente, que foi com um padre, citado aqui agora há pouco, que era o nosso superior maior. Ele teve câncer, e há 2 dias da sua morte, nós fizemos no leito, com a família, o pai, a mãe, as irmãs, outros padres, a equipe técnica, os médicos, enfermeiros que estavam cuidando dele, nós fizemos uma celebração, para nós católicos, a celebração do sacramento da unção dos enfermos. E aquele momento ele foi fundamental, foi um momento celebrativo, aonde que o paciente ele disse, chegou o meu limite, e aonde que o pai, a mãe e as irmãs que lá estavam puderam naquele momento perceber que a situação era de finitude. Então, eu acredito que dentro da equipe dos cuidados paliativos, a presença do capelão, ela possibilita esses momentos na vida dos familiares e também na vida dos pacientes, que são fundamentais para que a pessoa ela possa, nesse momento, fazer a sua despedida, viver uma... como que eu posso dizer assim, integrar aquilo que não está integrado, fazer um processo de reconciliação, seja com ela mesma, com pessoas, com a família, para que ela possa viver a morte. Então, eu acredito que é importante essa figura do capelão, coisa que no Brasil, principalmente nas instituições públicas, não acontece. Nosso tempo está acabado aqui, mas só, eu acho que o título ali, cuidar de quem cuida, isso no Brasil é totalmente desprezado ainda. Você está numa UTI, numa enfermaria que vai morrer gente, as pessoas que cuidam precisam ser cuidadas também, né? Se você trabalha só com cuidado paliativo, você tem que se cuidar muito, porque você vai ver gente morrer todo santo dia, né? E isso, por enquanto, na imensa maioria das instituições, é totalmente desprezado. E em outras áreas da indústria, por exemplo, na Disney, é famosa a situação que quem vai ser a Minnie aquele dia, ou a Branca de Neve, sei lá, se ela se declarar que ela não está bem para ser a Minnie, porque 50 graus dentro daquela fantasia, vai tirar foto com um monte de pessoa, vai ser apertada, puxada, trabalhar 12 horas. Você vai falar, não estou bem para ser a Minnie hoje, ela não vai ser a Minnie hoje, ela vai trabalhar fora, né? Ou seja, respeita o limite ali da pessoa, para a pessoa poder entregar um resultado melhor, né? E isso no Brasil não existe. Eu arriscaria dizer que não existe esse cuidado, né? Essa minha vivência de hospital, e aí as pessoas vão se cuidando como podem, né? Um tenta apoiar o outro, tenta colocar em piada, aí vou ficar com aquela ala lá, eu vou ficar com o Vietnã hoje. É horrível, né? Você chega na UTI, você escuta isso, onde é que está sua mãe? Está no Vietnã, tá certo? Por quê? Porque são maneiras que as pessoas, às vezes, encontram de tentar lidar, né? Como está ali na segunda frase, quem está cuidando, tentar lidar com aquela angústia, né? Então, eu acho que os cuidados paliativos servem para quem está ali sendo paliado, para a sua família, e tem que olhar para o cuidador,
seja o cuidador institucional, médicos, enfermeiros, quando tem uma parada cardíaca e está na hierarquia lá que o médico vai falar, olha, acabou a parada, não tem mais, porque nós estamos aqui, eu costumo falar, depois eu vou parar essa parada, esse atendimento. Aí pergunta para a enfermeira, você concorda? Pergunta para o técnico de enfermagem, você concorda? Pergunta para quem estiver perto, está todo mundo entendendo o que está acontecendo aqui? Nós estamos massageando há 30 minutos e o cérebro não vai resistir mais. Aí é o mínimo de respeito pelo quem está cuidando. Né? Então, eu acho que estratégias para cuidar deste cuidador institucional, sem dúvida nenhuma, faltam aqui, faltam no mundo inteiro. Bom, a gente termina, estamos aí já com uma nova painel para começar, e agradeço a contribuição de cada um de vocês que está aqui conosco.